Instagram, estamos aqui ao vivo, vamos falar um pouquinho sobre o que a sua imagem diz sobre você, que é uma coisa extremamente importante para a gente olhar quando a gente está falando de levar uma vida com um significado, um trabalho com significado. Então, eu vou colocar aqui rapidinho, o que a sua... Peraí que eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu tô fazendo live em 2 celulares para 2 contas terem acesso. Então vamos lá. Bom, sobre o que a sua imagem diz sobre você. É um assunto extremamente importante quando a gente está falando sobre pessoas, principalmente no caso aqui mulheres, que estão querendo reconstruir a sua identidade. Ou melhor, reconhecer quem se é nesse processo de busca por sentido e significado no trabalho. E aí a gente começa a compreender que um monte de coisas fazem parte dessa construção do que a gente vê que tem sentido, que tem significado. Então, o processo... infelizmente eu ia fazer essa live com a Chloe, mas por motivos obviamente muito maiores, ela não pôde vir, porque ela tá com a filha hospitalizada. Então, isso certamente é prioridade e outra hora ela vai vir. E a Carla tá a caminho para vir aqui, né? A gente vai depois fazer uma facilitação para ela descobrir coisas, mas depois vocês veem no stories que eu vou falar. Mas, enfim, vamos então falar sobre a minha visão da importância de olhar para sua imagem e entender o que ela diz sobre você. Nesse processo de ancorar o teu trabalho, a tua carreira em você, no seu nome próprio e não mais no seu nome empresarial, a gente precisa olhar para a imagem. E aí você vai falar, mas que preguiça que eu tenho de branding, de marca, porque eu não sou uma marca, eu sou uma pessoa. Sim, eu concordo totalmente com isso e eu acho que você tem que olhar para isso justamente ao seu favor. Eu não sou a favor da criação de uma marca, de fazer um branding como a gente vê quando é feito para as empresas. Só que você precisa saber quais são os seus contornos, o que te representa, o que faz as pessoas lembrarem de você. Porque num processo em que a gente tá buscando mostrar quem a gente precisa entender quais são os atributos que as pessoas assemelham a nós, né? Então, nesse processo de reinvenção, de olhar para si mesmo e conseguir criar uma carreira, um trabalho com significado que tenha a tua identidade, você precisa saber qual é, o que é que tem aí, que é teu e que você quer revelar para o mundo. E eu gosto desse termo do revelar, né? Que é mostrar aos poucos essas partes que tem a ver com você e começar a ancorar a sua segurança no teu nome, em quem você é e não mais no trabalho que você faz. E para isso você precisa expor o que você pensa, o que você valoriza, a sua visão de futuro, a sua visão de mundo. Então eu vou falar para vocês o que é a minha visão de futuro que tem a ver com esse tema. A gente vai ver cada vez mais empresas desinchando. Essa é a minha visão de futuro. E pessoas inflando. Em que sentido? A gente vai
se conectar mais com pessoas, menos com marcas, menos com empresas. E a gente vai começar a experimentar cada vez mais, já tem muito, mas cada vez mais, o empreendedorismo em rede, a troca em rede, não mais de cima para baixo. As empresas... Deixa eu tirar aqui. As empresas que têm esse poder, entre aspas, das pessoas, em cima das pessoas, é porque as pessoas deixam. E pode doer você falar isso, eu falar isso, mas a gente tá deixando na mão da empresa o fato dela escolher para onde ela vai direcionar a vela dela. E ela não tá fazendo isso com você, ela tá fazendo isso com a empresa dela. E você tem que fazer com a sua. A partir do momento que você começa a se empoderar, a tomar as rédeas da tua visão de futuro, você vai virar aquele famoso CEO da sua vida, que é basicamente falar, não, eu vou para esse caminho e, portanto, esse tipo de parceiro que faz sentido, que tem esse perfil, com esses valores e que vai me ajudar a construir em conjunto aquilo que eu quero. Só que para você conseguir chegar nesse lugar, você precisa transbordar isso para o mundo. As pessoas precisam saber que você tá nesse lugar. E por isso que eu acredito tanto que você precisa se mostrar como pessoa. Você precisa transbordar esse conhecimento. E aí que entra o mindset voltado para o propósito, ancorado em você. E não mais naquilo que você faz. Então, ao invés de você ficar só mostrando seus talentos num currículozinho qualquer, mesmo no LinkedIn, colocando lá tudo bonitinho, você tá oferecendo isso a serviço de qualquer marca, a qualquer empresa, qualquer visão de futuro, qualquer missão, quando na verdade ela deveria estar alinhada com quem você é, para usar os seus talentos a favor do que você acredita. E aí você sai desse lugar do eu vou trabalhar para uma empresa, para eu vou trabalhar por mim e, portanto, essa empresa faz sentido eu prestar serviço, seja ele como CLT ou outro formato de trabalho. Se fizer sentido para a tua caminhada, para você chegar onde você quer, vale a pena. Então, você sai de um lugar de vou trabalhar para um chefe, vou ter uma segurança totalmente ancorada em algo externo, o meu trabalho baseado num currículo, para entrar num lugar onde eu trabalho para mim, no mundo, a segurança começa a ser ancorada em mim e não no externo, porque é uma falsa ilusão você achar que um trabalho, em qualquer que seja, vai te trazer a segurança. Isso é uma ilusão. O que vai te trazer segurança, quando é segurança financeira, é pulverizar suas fontes de renda. Trabalhar em um lugar só, amanhã o seu chefe falou não serve mais, você perdeu essa segurança. Então é importante que, nesse mindset que eu tô te falando, você trabalha por si, ancora a segurança dentro de você. Você cria uma estratégia de criação da realidade, cocriação de como você vai plasmar a realidade que você quer viver. E você faz isso mostrando os seus atributos, né? Então, quem são as parcerias que você quer estar perto? Quais são as palavras-chave que representam isso que você quer fazer? Qual é a forma que você vai começar a falar, o seu jeito de fazer? No começo, quando eu comecei a me revelar para o mundo, eu achava que eu tinha que agradar a todos. E hoje, não. Hoje, eu fui adquirindo segurança, que aos poucos também eu acho que é um processo isso, de falar assim, o meu jeito de ser não é mimimi. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça. Se você quer me ajuda, eu vou te ajudar.
Só que é desse jeito que eu sou. Eu não sou essa pessoa super, hiper carinhosa e tal. Eu sou uma pessoa que, assim, assertiva, realizadora, que vai fazer as coisas acontecer e que eu vou falar as verdades que precisam ser ditas. Se você não tá querendo isso, não procurando isso, não é comigo, entende? E que bom, porque aí eu estou dando o lugar para o outro ocupar, que não é meu. O meu lugar é esse. E o do outro é esse outro jeito que eu tô falando, qualquer que seja. Mas é começar a ocupar mais a grandeza que você é. A, a roupa que te... Não é nem que te serve, mas é a roupa que te identifica em todos os sentidos da palavra, né? Não só a roupa mesmo, mas qual é o seu jeito de fazer. E eu comecei até a perceber isso com roupa mesmo. Eu ganhava várias roupas, ainda ganho, porque eu sempre fui aquela pessoa que gosta das roupas velhas das minhas avós, da minha mãe, elas vão me dando e tal. Só que aí eu comecei a ver que eu não tinha um estilo, que eu ganhava um monte de roupas diferentes. E aí eu falei, bom, mas o que é? Quem sou eu aqui? E é a mesma coisa com o trabalho. Você vai indo, vai chegando que vem, aí você vai aceitando e tal, mas o que é seu estilo mesmo? Qual é o seu jeito de fazer? Por que você está trabalhando numa empresa que tem uma cultura hard, se você é soft, se você tem um jeito mais tranquilo e tal? Você tem que começar a olhar para como você é para alinhar o lugar que você está com quem você é. E aí começar a olhar para o trabalho justamente transbordando aquilo que você é. E por isso as palavras-chave que eu estava falando. Eu lembro no começo quando eu parecia uma chata só falando de trabalho com significado. Esse termo parecia assim que eu falava ele toda hora em todos os posts, em todas as formas que eu me apresentava, que eu mesma não aguentava. Só que as pessoas estavam vindo aquilo pela primeira vez. Acabei de lembrar de um motoqueiro que uma vez falou que ele buzinava muito, né? E aí ele estava discutindo com uma outra pessoa que... Um motorista de um carro. E aí o motorista falou, nossa, mas eu não aguento as buzinas da moto e tal. Aí o motoqueiro falou assim, mas imagina eu que eu buzino o dia inteiro. Eu ouço todas as minhas buzinas, você ouviu uma. E é isso, o termo ou os termos, as palavras-chave que te representam, você vai ouvir que você vai cansar. Só que as pessoas estão ouvindo aquela uma vez. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu falo várias vezes, às vezes eu até me sinto redundante falando as coisas. Só que eu vejo que é importante você trazer esses contornos para quem você é e o que você faz de forma diferenciada. Qual é a sua forma única, o seu tempero único e que precisa ser visto. E aí começar a entender que a sua imagem, a forma que eu enxergo, principalmente com esse mundo tecnológico, é um exercício de autoinvestigação e não de autopromoção. É bem diferente. Então, autoinvestigação ajuda nesse processo de descoberta de quem você é. A partir do momento que você começa a usar a sua voz, falar o que você pensa, você descobre quem você é. Você ficar esperando descobrir quem você é para depois falar, vai ser muito mais difícil. É um processo muito mais fácil você descobrir fazendo e não esperando vir o jeito certo, a forma certa, porque isso enrijece o seu processo. Não te ajuda a descobrir ao criar. Então, sim, eu acho importante você saber qual é a imagem que você está passando para os outros. Porque o que acontece? A gente vive num mundo que julga todo mundo. Todo mundo se julga. A gente ainda não tá num lugar onde a gente é puro amor.
o que a gente pode é contribuir para mostrar o que a gente deseja para o mundo, mas tá no mundo, tá nas mãos dos outros a forma que eles vão ver a gente. Até como o Goethe até fala que, parafraseando ele, a gente só vê aquilo que a gente tem. Então, você não tem controle sobre como o outro vai te ver, mas você tem controle sobre como você quer se mostrar. E se você não está usando as suas vitrines de forma ativa, você que está perdendo nisso, porque você não está dando nenhuma chance de colocar o que você pensa, agir como você poderia, que você acha que é importante, para sair do piloto automático. Basicamente é isso, saia do piloto automático e entenda que roupas que te representam, por que elas te representam. Eu, por exemplo, parei de comprar na Zara por questões de fast fashion, por mão de obra escrava. Parei de comprar em Forever 21, todas essas fast fashion eu parei. Demora mais para comprar uma roupa? Sim. Dura mais? Sim. E tenho menos roupa? Sim. Eu preciso de mais? Não. Então, começar a entender o que eu estou comprando, o que eu estou colocando e o que eu estou falando diz a respeito de quem eu sou. Oi, Bárbara. Esse casaco eu ganhei da minha mãe, que era dela, 20 anos atrás. E eu tô usando. E várias roupas que eu tenho são assim. Hoje em dia eu já seleciono dentro das que eu ganho há milisséculos. Várias roupas da minha avó, por exemplo, dos anos 70 eu uso. Mas só se tem a ver comigo. Não é porque as pessoas estão me dando. E a mesma coisa com as redes sociais. Como você está se apresentando nas redes sociais. Hoje em dia não dá para você dizer que o recrutador não está olhando para as redes sociais. A forma que você se coloca nas redes sociais, independente se você está falando, não, mas é uma conta pessoal, eu posto as coisas dos meus filhos, tudo bem, mas a pessoa ainda vai continuar vendo, principalmente se tiver público. E o que você está falando? O que você está mostrando? Que mensagem você está passando nas redes sociais? Você, como o Gil Giardelli, eu lembro quando eu fiz um curso com ele uns 9 anos atrás, você é o que você compartilha em todos os sentidos, não só na rede social, mas a forma que você se veste, aquilo que você fala, aquilo que você mostra, transborda, diz algo sobre você. Então, é importante você, se você quiser, ter um olhar proativo para esse processo de você se colocar como protagonista disso e mostrar quem você é na sua vitrine da forma que você acha que deve. E aí, deixa para o outro a forma que ele vai enxergar, mas você fez a tua parte. Então, um site. Gente, hoje em dia, site é a coisa mais fácil de fazer. E é muito importante hoje em dia um site. Principalmente para quem está querendo se colocar dessa forma, como alguém que, independente se trabalha CLT, é livre, autônoma, tem autonomia. Eu não conheço pessoas, nos meus 9 anos ajudando as pessoas a fazerem transição, eu não conheço alguém que assinou um termo de exclusividade quando está trabalhando CLT. Mas, culturalmente, a gente acha que a gente não pode mostrar a cara para o mundo porque eu assinei um termo de CLT com aquela empresa, então eu sou única, exclusiva dela e eu não posso falar mais nada com ninguém sobre trabalho e portanto, eu preciso me esconder, porque pega mal. Então, começa a enxergar por uma outra perspectiva para entender o que é que realmente pega mal. Porque se
E eu conheço algumas pessoas, mas agora eu não sei o nome delas, que se colocam como profissionais no mercado, falam a respeito da área que elas atuam e a empresa acaba sendo valorizada por falar, por fazer parte do trabalho dessa pessoa. Então é diferente. É você começar a se colocar num lugar de geradora de conteúdo, de falar o que você pensa e falar, by the way, eu trabalho naquele lugar. Valoriza a empresa também. Mentalmente, sim, assinou termo de exclusividade. Mentalmente só, né? Então, é uma escolha. E tudo bem se essa for a escolha que você quer. Mas saiba que você tem o poder de escolher outra coisa. Só que isso cabe a você, né? Complicado ser quem você é no mundo empresarial. É necessário estar igual aos outros. Senão você não é aceito. O mundo dos negócios é uma panela. Sim. E aí vem uma empresa e fala pra mim, eu quero muito que você venha aqui pra só contar a sua história, porque é muito legal e as mulheres precisam saber como é ser mulher nos dias de hoje. Isso numa indústria farmacêutica. E aí, então você começa a colocar aí a possibilidade de você ser quem você é e trabalhar a partir desse lugar. É uma caminhada? Não é de um dia para o outro isso. Mas é um processo que eu sou muito a favor. Porque senão, sim, você vai continuar na caixinha. Você tem que se encaixar ao jeito dos outros. E não é esse jeito dos outros que eu acho saudável. Porque se encaixando é se diminuir. E você é grande, você é poderosa, você tem conhecimento e conteúdo e inteligência para compartilhar que é diferente de qualquer outra pessoa. E aí, quando a gente quer estar num lugar igual aos outros, por necessidade de aceitação, principalmente, né? A gente acaba entrando num lugar tóxico, que vai fazer a gente não fazer as coisas porque a gente quer, mas porque a gente precisa, porque a gente está se submetendo a uma realidade, tudo isso para conseguir ganhar o salário. Então, de que outras formas a gente pode construir a nossa reputação, ter credibilidade, mostrar quem a gente é, falando e ancorando a nossa vida, nosso trabalho, na nossa verdade. Por um mundo mais redondo, para a gente conseguir viver sem caber em caixinhas. Cada um precisa mostrar o que é de mais autêntico em si. E vai ser um processo dolorido isso, principalmente no mercado corporativo, sim, porque o mercado corporativo está acostumado a todo mundo seguir o mesmo jeito de ser. Mas se as pessoas começarem a mudar isso também vai mudar. Com o tempo, mas vai mudar. Então, é um processo que vai fazer as coisas se transformarem. Se você não começar, isso não vai acontecer. Mas eu já vejo muito diferente hoje do que 20 anos atrás. Hoje as pessoas estão falando mais, estão se expondo mais, estão contestando mais as coisas. E imagina daqui 20 anos se a gente continuar nesse lugar. Então, sim, é difícil nadar contra a maré. É difícil porque só peixe vivo nada contra a maré. E a correnteza é forte pra caramba. A correnteza pega e é quase que a gente não tem a força para seguir. Só que se você souber que você está fazendo um favor não só para quem veio antes, mas o legado de quem veio antes, mas também fazendo um favor para quem vai vir depois, esse lugar de força vem do além. Eu vejo isso principalmente quando eu tô falando com mulheres, com mulheres que estão passando por relacionamentos
abusivos, por falta de autoconfiança, autoestima, e aí acaba se submetendo a um trabalho que não faz o menor sentido, que é um trabalho que tá pagando as contas e olhe lá, ou tá pagando super bem, só que não tá fazendo o menor sentido. Começa a ter ataque de pânico, começa a ter dor de cabeça, dor nas costas, dor de barriga, e começa a adoecer, mas tudo para manter a imagem. Vocês têm noção? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Ao invés de trabalhar para sair desse lugar, começar a ocupar um lugar que é verdadeiro, genuíno e que, com certeza, com a construção, claro que pouco a pouco, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, a gente consegue dar esses passos para seguir um lugar que faz mais sentido. Mas não dá para continuar do jeito que tá. Não dá para mulher viver reprimida do jeito que a gente vive. Em todos os lugares, nos relacionamentos, em casa, no trabalho, não dá. Na sociedade, a gente vive com medo de ser quem a gente é e a gente tem que caber na caixinha. Então, eu vejo esperança, eu sei que é possível e eu vou continuar lutando por isso. É isso que faz sentido para mim. E que a gente possa cada vez mais transbordar a nossa mensagem para o mundo. O dress code tá mudando super, as empresas... esses dias a minha cunhada falou... A minha cunhada trabalha numa super mega empresa, uma multinacional, e ela falou assim, não, sexta-feira à tarde eu tenho livre. Eu falei, nossa, mas todas as pessoas da empresa... Ela é uma política da empresa, agora sexta-feira à tarde tá livre. E aí o meu sogro falou, na minha época era... você podia ir de camisa polo de sexta-feira. Então, né? Olha a mudança. Então, a gente tem esperança, as coisas podem mudar, só que cabe a cada um de nós fazer a diferença. Não dá pra gente querer gelo se a gente não enche a forminha. Cada um tem que encher a forminha para conseguir o gelo. Os desequilíbrios no corpo físico são bons indicadores de necessidade de mudança. Certamente não dá para continuar. E eu tô falando isso de um lugar genuíno de quem passou por todas essas coisas. Eu tive depressão, ataque, ansiedade, não cheguei a ter ataque de pânico, mas tive crise de ansiedade, depressão, quase cometi suicídio, tive relacionamento abusivo, trabalhei em lugares com assédio moral, vários chefes deram em cima de mim. Assim, não dá. Não é essa a realidade que eu quero pro mundo. Não é esse tipo de coisa que faz sentido. E eu não vou propagar isso e contribuir para isso. E um jeito de eu não contribuir com isso é agindo de uma outra forma. Então, sim, a imagem que você passa diz algo sobre você. Saiba qual a imagem que você está passando, que mensagem você está passando, com o que você está compactuando. A partir da forma que você se veste, o que você compra, no caso, né? O que você fala, com quem você anda, os lugares que você frequenta, tudo diz sobre nós. E é um processo contínuo de busca de alinhamento e de coerência, porque a gente ainda está muito longe de ser seres coerentes, mas que sim, a gente precisa olhar para isso com calma e sair do piloto automático urgentemente. Bom, nem sabia o que eu ia falar hoje, mas saiu coisas até que interessantes. Eu li esse livro aqui, You Are a Brand, apesar de eu não gostar do nome. É um livro que eu achei bem interessante. De uma mulher que fez aquela campanha do I Love New York. Que é a Caterine Caputa. E acabei de ver aqui na parte de trás, ela criou um livro que eu tô louca pra ler, que eu nem sabia. Chama Woman Who Brand.
que deve ser super interessante. Como mulheres inteligentes se promovem. Eu achei bem interessante. Esse livro eu li 5 anos atrás, acho. E foi um livro que mexeu bastante comigo. Fala sobre self-branding. Apesar de eu achar, de novo, que marca pode ser um lugar perigoso. Porque marca enrijece as coisas. E nós somos pessoas. Mas é legal buscar usar algumas das coisas que traz o livro para ter clareza desse processo de se revelar para o mundo sendo quem você é. Então é isso, gente. No final eu falei um monte de coisa, a Chloe não veio, mas ficou uma conversa boa aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana para você. Crie uma ótima semana, porque só depende de você. Um beijo.